Bora começar aí. Vou já compartilhar o material com vocês. Hoje é uma aula que eu gosto muito, falando sobre crenças. Vocês entenderem um pouquinho também de onde vem tanta coisa de vocês. Quando a gente fala sobre crença, gente, existem alguns níveis de crenças, tá? Eu não vou entrar muito nesse detalhe de níveis de crenças, porque nem vale a pena para o que a gente vai falar hoje. Mas, vou dar um exemplo de níveis de crenças, tá? Sabe aquelas que a gente chama nem de crença, a gente chama de crendices, que tem... Vou dar um exemplo. Manga com leite à noite, você vai passar mal, morrer. Chinelo virado, a mãe pode morrer. Isso são crendices, né? Passar debaixo de escada. Isso que a gente chama meio que superstições, né? Só que, mesmo sendo uma crendice, muita coisa a gente acredita. Quem é que passa debaixo de escada? Eu não passo. Por mais que seja uma coisa boba, acaba aqui refletindo na nossa mente. Isso são crendices, tá? Aí tem algumas crenças que são mais intermediárias, que são coisas que a gente acredita. Por exemplo, vamos colocar uma pessoa que... Deixa eu pensar aqui. Que, sei lá, tem que colocar o arroz por cima do feijão, cada um tem a sua ordem. São coisas que, assim, a gente acredita como verdade, quando o outro faz diferente, você fala que tá errado. Mas por quê? Porque você leva aquilo como uma verdade. E tem as crenças que são as crenças avançadas, né? Que é quando é algo que limita a nossa vida, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Sobre essas crenças limitantes, que faz com que a gente não saia do lugar, ou que a gente só dê pequenos passos, porque a crença fala muito mais alto, entendeu? E a crença, ela sempre vai reger a nossa vida. Então, a gente não vai, assim, curar a nossa crença, a gente vai aprender a lidar com ela, entendeu? Então, vocês vão aprender aqui hoje também sobre as crenças centrais, mas também sobre a origem dessas crenças aqui, tá? Então, vamos começar com essa frase aqui do Napoleão Hill, que é uma pessoa, é um autor que eu amo ele, eu já li vários livros dele, eu vou comprar agora o Atitude Mental dele, e o Napoleão Hill, ele fala, o que a mente do homem pode conceber e acreditar nada mais é que a fé, gente. A fé, ela move montanhas, só que a fé, ela precisa de ação também, para que ela faça alguma coisa, né? Então, quando ele fala o que a mente do homem pode conceber, ou seja, o que aqui na minha mente eu crio, e eu acreditar que isso é verdade, vai alcançar. Seja por positivo, seja por negativo. Por isso que o projeto de emagrecimento ele tem que começar aqui, na cabeça de vocês. A ideia de como vocês vão ficar. Então, hoje eu fiz uma live sobre merecimento, eu falei um pouco sobre isso também. Então, aqui na minha cabeça eu já tenho que ter um desenho para que isso se torne realidade. Só que o impulso é o acreditar, é a fé. E aí eu começo a ter ações para esse projeto se concretizar. Então, tudo aquilo que na mente do homem a gente conseguir conceber e acreditar, a gente vai alcançar, tá? Napoleão falou isso, e eu já validei essa afirmação do Napoleão Hill várias vezes, em vários momentos da minha vida. Então, vamos lá. O que são crenças limitantes, tá? Crenças são ideias ou convicções que consideramos verdadeiras e que influenciam nossas ações, pensamentos e decisões. Ou seja, aquilo que eu acredito como uma verdade, ela influencia a minha ação, o meu pensamento e a minha decisão. Então, se eu acredito que eu não consigo emagrecer, olha só, quais são as ações que eu tomo? Eu procrastino, porque na minha cabeça eu já acreditei que eu não consigo emagrecer. Então, eu não tomo atitude nenhuma, ou as atitudes que eu tomo são muito como supérfluas, por quê? A minha crença dentro da minha cabeça é que eu não consigo emagrecer. Logo, eu preciso agir, eu preciso pensar e eu preciso decidir com aquilo que está na minha mente. Elas podem ser positivas ou negativas e moldam a forma como vemos o mundo e como nos vemos. Eu coloquei essa imagenzinha aqui, ó, uma moça se olhando no espelho. Ela é uma moça nova, porém, ela se enxerga como já uma idosa. Por quê? Na mente dela, ela acredita ser daquele jeito. A mesma coisa a gente fala muito quando a pessoa emagrece, né? Até a Jojo Todinho, que emagreceu mais de 100 quilos recentemente, ela falou sobre isso, sobre lidar com a distorção de imagem, porque a Jojo Todinho foi gordinha há muito tempo. Então, assim, quando você emagrece, você demora um tempo para associar que você é outra pessoa, uma imagem. Por isso que eu gosto tanto de tirar foto. Porque se você olhar no espelho, a tua visão faz com que você enxergue que você ainda está gorda. Então, você fica naquela luta de querer emagrecer mais e mais e mais. Mas basta você ver uma foto de antes e depois, você vê que você emagreceu já, muito. Porque senão a pessoa não para. Já aconteceu de pessoas obesas saírem da obesidade para anorexia. Porque ela não conseguia enxergar, então ela queria mais, e mais, e mais, tá? Então, crença é isso, é o que você acredita sendo de verdade, tá? E aí a gente vai trazer os 3 tipos de crenças centrais, tá? O que é uma crença central? A crença central pensa assim, que é como se fosse a raiz da árvore lá, que tá fincada no chão. Só que a árvore, a raiz não, vamos colocar o tronco da árvore. E desse tronco saem os galhos, e esses galhos dão frutos. A crença central é isso. Ela é esse tronco, só que esse tronco tá dando galhos, tá dando folhas e tá dando frutos. Então, a gente tem 3 tipos dela, que são as centrais, que são os tronquinhos, tá? Então, começamos pela crença de desamparo, tá? Geralmente, pessoas que talvez tenha sido desamparada pelo pai ou desamparada pela mãe, morou em várias casas, sabe? Que não tinha meio que uma segurança ali na infância, tá? Então, a crença de desamparo é a sensação de que não temos controle sobre nossas situações ou resultados. Ou seja, a pessoa que tem a crença de desamparo, ela acredita que ela não tem controle sobre o resultado.
Porque se lá na infância dela, ela não tinha controle sobre as situações que passavam na vida dela, né? Como eu disse, uma pessoa que morou com várias pessoas. Uma hora estava com a mãe, outra hora estava com o tio, outra hora estava com a avó, e morou em vários lugares. Ela acredita que ela não tem. Ela não tem controle sobre o resultado, porque sempre na infância dela estava sempre de mão em mão. Então, por que agora eu, adulta, vou ter controle? Eu não consigo ter controle sobre os meus resultados. Levando a pessoa a acreditar que, por mais que ela tente, não conseguirá mudar ou melhorar a sua vida. Ou seja, a pessoa, ela tende a nem se esforçar, porque ela acredita que ela não vai conseguir. Então, por que eu me esforço? Então, ela procrastina por isso, porque a crença dela, por ela ter essa crença de desamparo, ela acredita que ela não vai conseguir, ela pode tentar, se esforçar, fazer o que for, ela acredita na cabeça dela que ela não vai conseguir. Isso pode gerar apatia e falta de motivação para agir. O que é apatia, gente? Apatia é eu não fazer nada. Ou eu finjo que eu faço, né? Porque tem gente que finge que faz. O que é eu fingir que faz, né? Eu faço uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu não sei porque eu consigo emagrecer. No fundo, ela sabe. Mas a apatia é isso. Ela fica se auto-enganando o tempo todo. E a pessoa que tem crença de desamparo é uma pessoa muito boa nas justificativas. Então, ela usa muita justificativa para dizer que ela não consegue por conta da justificativa. Mas, na verdade, não é. Na verdade, é que a crença dentro dela é que ela acredita que ela não consegue, então ela nem se esforça muito. Tá? Então, eu coloquei até uma frase aqui na cabecinha do bonequinho. Já tentei tantas vezes e sempre fracasso, acho que não sou capaz. Olha uma crença. Quantas mulheres no emagrecimento não acontece isso? Eu já tentei várias vezes. Eu acho que eu não sou capaz. Mas aí você faz um histórico das vezes que a pessoa tentou, quando ela de verdade tentou, ela conseguiu, mas aí ela voltou a reganhar peso. Só que quando você olha, tem algumas pessoas que você conversa, que você fala assim, o que você já tentou para emagrecer? Eu já tomei Ozempic, eu já tomei remédio, já tomei chá, 50 ervas. Foi o que ela fez. Será que ela tentou de verdade? Ela não tentou mudar a vida dela, ela não tentou mudar os pensamentos dela. Ela só, por isso que eu falo, às vezes fingiu que tentou. Mas ela não fez de verdade um esforço, entendeu? Mas por quê? Se na cabeça dela tá que ela é um fracasso e que ela não é capaz, ela não vai fazer muito esforço, entendeu? Tem uma ferramenta que eu tenho, acho que eu já fiz em alguma aula ela, mas talvez eu traga ela de novo, que chama temperatura do emagrecimento. Se a pessoa tiver abaixo de 7 nessa ferramenta, ela não vai fazer muita coisa para emagrecer. Aliás, não, se ela tiver abaixo de 5, não, abaixo de 5, ela não vai fazer muita coisa para emagrecer. De 5 até ali o 8, de 6 até o 8, ela vai fazer algumas coisas para emagrecer. Ela vai tentar mais. Ela vai se esforçar um pouco mais. Quem tá de 9 a 10, ele vai fazer o que for possível e impossível para ele emagrecer. Porque ele já tá no limite do limite do limite. Então, como é que eu sei, tá? Eu não tô com a ferramenta aqui, qualquer dia eu trago para vocês, mas como é que eu sei? É o tanto que eu me esforço. Eu tô realmente me esforçando de verdade? Ou eu tô ainda colocando muita justificativa? Você talvez não esteja abaixo de 5, mas talvez você esteja no 6 até o 8 ali. Eu ainda tô justificando muito. Ainda tô colocando outras coisas como prioridade na minha vida. Então, quem tem essa crença de desamparo, talvez esteja assim. E tem gente que, eu vou falar pra você, que tem essa crença de desamparo, ela nem emagrece porque ela já tá pensando que ela vai ter reganho de peso. E quando chega assim, alguém pra mim dessa forma, a gente fala assim, mas peraí, é uma etapa de cada vez. Primeiro a gente tem que pensar no emagrecer, depois a gente tem que pensar no não reganhar peso e sobra de pele e fica lá pra trás. A pessoa quer pular as etapas, já tá pensando que vai reganhar peso e nem emagrece. Então a gente tem que pensar numa etapa de cada vez. É ansiedade isso aí. A gente já tá pensando no reganho de peso se eu nem emagreci. Entendeu? Então, mas muitas vezes é por conta dessa crença que ela tem, tá? Vou trazer aqui uns tipos de crenças de desamparo, de mensagens que podem passar aí pela cabeça de vocês. Para você identificar se a tua crença central é a de desamparo. Olha lá, já tentei tantas dietas e exercícios, mas nada funciona para mim. Sempre que eu tento emagrecer, acabo voltando ao peso de antes. Então é inútil. Nunca vou conseguir perder peso. É como se meu corpo fosse contra mim. Não importa o quanto eu me esforce, nunca vou chegar no corpo que desejo. Eu já falei tantas vezes que não vale a pena tentar de novo. Então, essas são algumas das mensagens que uma pessoa que tem crença de desamparo tem na cabeça dela. Ou seja, ela acha que ela não consegue. Então, ela ou não se esforça muito, ou ela nem sai do lugar. Por conta das crenças dela. Então, você percebe que a crença dela é desamparo. Não tem controle. E aí vai crescer nos galhos o quê? Essas frases aí. Quais os frutos que vai dando? Ela não tem resultado. Ou ela tem pequenos resultados apenas. Essas frases mostram a sensação de impotência e a falta de esperança que podem surgir durante o processo de emagrecimento, refletindo a crença de que o esforço não fará diferença. Só que ela tem a crença de que o esforço não vai fazer diferença, só que muitas vezes ela não está se esforçando de verdade. Gente, se esforçar de verdade é eu dar o meu melhor. O meu melhor, eu não estou falando de tempo, gente. Eu estou falando assim, você tem que passar 3 horas numa academia. Não, o meu melhor com aquilo que eu tenho. Se hoje eu tenho, sei lá, 10 minutos para me treinar, esses 10 minutos eu vou dar o meu gás, o meu melhor. Se hoje o que eu tenho é arroz, feijão e ovo, eu vou dar o meu melhor com o meu arroz, feijão e ovo. A pessoa, ela dá o melhor com o que ela tem. Só que a pessoa que tem a crença de desamparo,
por ela não ter, muitas vezes, as condições perfeitas, ela nem se move muito. Ah, não, semana que vem eu treino, essa semana tá, sei lá, ela faz caminhada. Não, essa semana tá chovendo, então não vou fazer nada. E não faz, sendo que tem outras opções para ela fazer, mas aí ela não faz nada. Ah, eu não tenho salada hoje. Mas aí ela vai lá e compra um lanche para comer. Eu comer só salada. Ela podia ter comido só arroz e feijão, mas não. Eu comer a salada, aí ela vai lá e compra um lanche para comer. Ou nem se organiza para poder, por exemplo, se eu trabalho fora e eu entendo a importância do meu emagrecimento, eu levo marmita. Eu me organizo para isso. Eu trabalhei, gente, quando eu comecei meu processo de emagrecimento em 2017, eu trabalhava e fazia faculdade. Eu nem tinha tempo, de verdade. Eu dormia 1h da manhã e 5 horas eu estava de pé de volta. E aí eu levava marmita para mim almoçar, eu levava um lanchinho que geralmente era fruta, e à noite pegava, levava mais alguma coisa ali, ia para a faculdade, 6 horas eu já fechava minha janela, entrava em jejum, aí chegava em casa, tinha que fazer comida em jejum para deixar para minha filha para me levar minhas marmitas. Eu estava até lembrando disso, eu falei, gente, a minha vida era tão corrida e no meio disso eu ainda inventei um processo de emagrecimento. Então, assim, quando a pessoa realmente ela quer, eu já tive uma aluna que ela ia caminhar, gente, meia-noite, porque ela tinha um negócio com o marido dela. Então, quando fechava o negócio dela, ela deixava os 2 filhos dela, que era pequeno, filho de, eu lembro que tinha 2 anos, eu acho que outro tinha 5. Ela fechava o negócio, deixava os 2 filhos com o marido, ia caminhar meia-noite. Chegava 1h da manhã, ela mandava foto no grupo. Ela perdeu, na época, 30 e poucos quilos, não lembro. Acho que eu devo ter o depoimento dela ainda, 30 e poucos quilos. 1h da manhã, eu acordava de manhã, mensagem dela lá, foto dela de que ela tinha ido caminhar na estrada de madrugada sozinha. Eu falei, meu Deus, aí já é já é muita coragem, porque eu não teria coragem de ir de madrugada sozinha. Eu treinava em casa. Quando eu tinha que treinar 5 horas da manhã, eu treinava em casa, não tinha coragem. Mas também não sei como era a cidade dela, podia ser tranquilo. Mas enfim, gente, terminando aqui a crença de desamparo. Verifiquem se alguma dessas frases não está na cabeça de vocês. Porque essas frases estão guiando os seus pensamentos e as suas decisões. E aí a gente tem uma segunda crença, que é a crença de desamor. É a ideia de que não merecemos amor, cuidado ou respeito. Seja de outras pessoas ou de nós mesmos. Ou seja, a pessoa que tem a crença de desamor é uma pessoa que acha que não merece o amor, nem dos outros, nem dela mesma. Então, é uma pessoa que tem dificuldade de ter um amor próprio, um autocuidado. Essa crença pode levar a sentimentos de insegurança, autocrítica excessiva e dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis. É a famosa dependência emocional. Então, é uma pessoa que sempre tem que estar indo com os outros, ela não quer ir sozinha, quer sempre fazer com os outros. Então, precisa deixar de fazer o que ela está fazendo para ajudar alguém. Então, ela dificilmente ela se coloca como prioridade, é sempre o outro. Por quê? Olha o que ela pensa, ninguém vai me amar do jeito que eu sou. Então, como é que ela valida o amor? Fazendo pelos outros. E é o tipo de pessoa que tem uma autocrítica muito grande em relação a ela. Porque se ela acha que ninguém ama ela por quem ela é, ela precisa fazer para o outro amar, então ela vive se criticando, ela tem um pensamento muito negativo em relação a si mesma. E é uma pessoa insegura. E olha só as mensagens que pode se passar pela cabeça de uma pessoa que tem desamor. Eu não mereço ter um corpo saudável e em forma. Olha só, ela acha que ela nem merece ter o corpo. Então, eu sei identificar um pouco uma pessoa que chega para mim com uma crença de desamor, por exemplo, uma pessoa que fala assim, se eu emagrecer uns 10 quilos, tá bom. Ela precisa emagrecer 30, mas ela fala, se eu emagrecer uns 10 quilos, já tá bom. Ela não merece. Na cabeça dela, eu acho que ela não merece ter um corpo saudável. E eu quero trazer aqui para vocês uma coisa sobre o que é saudável, tá? Não se apeguem a um padrão. Um padrão assim, eu preciso ser magra que diz, tipo, modelo, para eu ser saudável. Não é sobre isso, gente. Ser saudável, vocês já ouviram falar em IMC? Índice de massa corpórea. O que quer dizer isso? A tua altura, ela tem uma quantidade mínima e máxima de peso. Vou dar um exemplo. Para minha altura, eu posso pesar de 58 quilos até 70 quilos. Ou seja, tem 12 quilos aí de diferença. Então, se eu quiser um dia pesar 58 quilos, que eu não quero, porque 58 quilos eu acredito que eu vou ficar só a cabeça, mas se eu quiser um dia pesar 58 quilos, eu ainda estou dentro do meu peso. Como se eu quiser pesar 70, também estou dentro do meu peso. Então, tem esses 12 quilos aí. Então, entre esses 12 quilos, você acha o seu peso que é saudável. Para mim, até 68 quilos é um peso que eu acho ótimo para mim. Passou disso, já me incomoda. Abaixo de 65 também me incomoda um pouco. Eu já cheguei no 63, depois que eu fiz a cirurgia, eu achei que eu estava muito magra. Então, entre 65 e 68, para mim, tá ótimo. Se eu ficar nesse peso ali, porque às vezes a gente acaba ali, quando tá um pouquinho no período menstrual, quando a gente sai, come um pouquinho a mais, é normal nosso peso subir um pouquinho. Aí você vai voltando, entendeu? Então, eu fico muito nessa variação de 66, às vezes eu subo para 68, mas eu fico muito nessa variação. Então, peso saudável é isso. Você faz ali o cálculo da tua altura versus o seu peso ao quadrado. É isso? Altura versus peso ao quadrado. Eu vou olhar lá, o que é? Vai dar um número lá, um mínimo e máximo. Isso é um peso saudável, porque o seu corpo, pela estrutura da sua altura, ele aguenta esse peso. Passou disso, está disfuncional.
Então, isso é o IMC. Então, o corpo saudável, gente, não tem a ver com eu ser magra, modelo, ou vou para academia, tem que estar musculosa. Não, tem a ver com você manter um peso saudável para os seus órgãos serem saudáveis, para os seus ossos aguentar você, enfim. É isso, tá? E em forma, tá bom? Sempre tento emagrecer, acabo me sabotando porque não me amo o suficiente. Olha o que passa com uma pessoa que tem desamor. Ela se sabota porque se eu não me amo, logo eu não me cuido. Uma pessoa que não se ama, ela realmente se deixa pra lá. A gente começa a emagrecer por amor, a gente não começa a emagrecer. A gente pode começar por uma raiva que a gente sente de estar naquela situação. Mas não é a raiva que vai manter você querendo emagrecer, é o amor que eu tenho por mim. Eu me amo, ou eu amo quem está perto de mim, e minhas pessoas não merecem essa pessoa que eu tô me tornando. Eu nunca vou conseguir emagrecer, atingir meu objetivo, porque não sou boa o suficiente para isso. Olha só, desde quando emagrecer eu preciso ser boa o suficiente? Eu preciso apenas fazer aquilo que é certo para mim. Não precisa ser boa em emagrecer. Eu postei um vídeo de um médico que ele fala assim, se você quiser pagar nutricionista, pode pagar, mas é só você fazer, que ele fala de dieta divina. Só comer aquilo que Deus fez, pronto. E é a verdade. Se a gente comer aquilo que Deus fez, a gente nem engorda. Porque ninguém come um quilo de banana por dia. Essa pessoa tem um nível de compulsão alimentar muito grande, mas você não come muita coisa do que vem da natureza. Ele tem baixa caloria e você consegue comer bastante e manter seu corpo. Entendeu? Então não precisa ser bom o suficiente para emagrecer. Se manter uma linha de alimentação saudável e nutritiva, não precisa de muita coisa, não precisa contar caloria, não precisa. Aliás, é um dos segredos meus que eu nunca pesei comida, nunca contei caloria e eu nunca tive cardápio. Eu não usei nada. Isso é uma verdade. Quem me conhece, meus familiares, pode perguntar para eles. Não tem, gente. Não tenho. Porque eu tinha que aprender a ter uma boa relação com a comida. Vamos lá. Meu corpo não merece ser cuidado. Então não adianta tentar emagrecer. Olha só, a pessoa que tem desamor, ela acha que o corpo dela não merece ser cuidado. Por quê? Como ela tá muito cuidando dos outros, o que sobra para ela? Não sobra muita coisa. Eu não sou capaz de alcançar o emagrecimento que eu desejo porque não mereço estar bem. Então, uma pessoa que tem a crença de desamor é uma pessoa que ela se autopune muito. Porque já que eu não mereço o amor, que as pessoas não gostam de mim porque eu sou, então ela está sempre se autopunindo. Essas frases refletem a falta de autoestima e a ideia de que a pessoa não merece um corpo saudável ou a transformação que está buscando. Ou seja, baixa autoestima. A pessoa que tem a crença de desamor, o sentimento que mais pousa nela é a baixa autoestima. Ela achar que ela não merece. Por isso que ela acaba se punindo, até mesmo com a comida. E aí a gente tem uma última crença, que é a de desvalor. É a ideia de que não somos valiosos ou dignos de respeito e reconhecimento. Ela leva a pessoa a se sentir inferior, inadequada, incapaz de alcançar seus objetivos. E pode gerar dificuldades em estabelecer uma boa autoestima e sentir merecedor de sucesso ou felicidade. Ou seja, quem tem a crença de desvalor, ela é um pouquinho diferente da crença de desamor. A de desamor, a pessoa não se ama. A de desvalor, a pessoa não se valoriza. É diferente, né? Porque entre amor e valor tem outra coisa. Então, para a gente reconhecer uma pessoa, por exemplo, que tem crença de desvalor, são pessoas que ou elas fazem demais, ou elas têm coisas demais. Então, por exemplo, faz demais, trabalha muito, faz muitas coisas em casa. Então, tem um perfil mais ou menos ali o controlador, ou o hiperrealizador, que a gente falou semana passada. Então, é uma crença de desvalor. Então, eu tenho que fazer, tem que estar fazendo, porque o meu valor está naquilo que eu faço. Ou a pessoa tem muitas bens. Então, é aquela pessoa que compra sapato caro, bolsa cara, falando em mulher, né? Roupa, está sempre com um monte de roupa, que cada vez numa festa com uma roupa. Por quê? O meu valor está naquilo que eu tenho. Ela não acha que o valor dela está naquilo que ela é. Ela precisa ou fazer, ou ela precisa ter as coisas para que as pessoas valorizem ela. E olha que engraçado. Eu tenho a crença de desvalor, gente. E o meu é sempre no que eu faço. Então, eu tô sempre fazendo. E aí, ontem, meu marido falou assim, por que você vai sempre com o mesmo sapato para a academia, sendo que você tem outros? Eu falei assim, porque eu não ligo para sapato. E realmente, gente, eu não ligo para sapato. Eu tenho o mínimo do mínimo de sapato, assim. Se eu tiver um escarpão preto para me combinar com todas as roupas, tá tudo certo. Tem mulher que não, tem que ter 10, 20, 30 sapatos. Porque a minha crença de desvalor tá naquilo que eu faço, entendeu? Não é naquilo que eu tenho. Já tem mulher que não, é naquilo que ela tem. Então, ela precisa sempre ter mais, entendeu? Então, a pessoa que tem essa crença de desvalor, ela acha que ela não é digna de reconhecimento. Por isso que ela precisa fazer mais. Então, ela tá sempre fazendo por quê? Porque eu preciso de mais reconhecimento. Se eu não fizer, as pessoas não vão me reconhecer pelo aquilo que eu sou. Eu tenho que fazer mais, entendeu? Ou se eu não tiver aquela bolsa cara, as pessoas não vão me dar valor, entendeu? Então, uma das frases que passa, eu não sou bom o suficiente para alcançar meus objetivos. Aí, essa crença, aqui a gente tá falando de emagrecimento, tá? Às vezes a crença de desvalor não tá no teu emagrecimento, mas às vezes tá em relacionamento. Pessoa que não consegue ter um relacionamento. Porque ela acha que ela não é boa o suficiente para ter um relacionamento saudável com alguém. Ou às vezes a crença de desvalor dela tá no trabalho dela. Então, eu acho que eu não sou boa o suficiente no meu trabalho.
Então, nem sempre a crença é só sobre peso, tá? Também está em outra área. E a crença, ela sempre pode ir passeando nas suas áreas, entendeu? Então, por exemplo, teve uma época da minha vida que a minha crença estava no quê? Relacionamento. Principalmente quando eu me separei ali do pai da minha filha, eu passei 6 anos sozinha, só aparecia para mim pessoas, homens que não me davam valor, mas não eram os homens, era eu. Eu não me dava valor. Teve vezes que já a minha crença estava no meu trabalho, no meu antigo trabalho. Porque eu mais sentia essa crença de desvalor. Não era porque eles não me valorizavam, porque não valorizava era eu. Eu fazia mais, eu que não me valorizava. Já teve tempos, que nem quando eu tive reganho de peso, que estava no reganho de peso. Então, a sua crença, ela vai passando, né? Tem uma psicóloga que eu vi, uma vez ela falar assim, a crença volta, e quando ela volta, ela grita na sua cara. Então, assim, ela vai em outra área da sua vida, e você vai olhar e você vai identificar que é ela. Olha lá, aparecendo de novo. Por isso que eu quis trazer esse conteúdo para vocês, tá? Porque a crença pode sair da questão do tá hoje no emagrecimento de vocês por estar dificuldade, mas ela pode ir para outra área depois. E se você não reconhecer essa crença, ela vai estar sempre regendo a sua vida, as suas decisões, tá bom? Olha as mensagens que pode passar para uma pessoa que tem a crença de desvalor. Eu não sou capaz de alcançar o corpo dos meus sonhos, então não vale a pena tentar. Não importa o quanto eu me esforce, meu esforço nunca será bom o suficiente. Eu não mereço me sentir bem comigo mesma, então não adianta buscar emagrecer. Sou fraca e incapaz de tempo. Meu corpo não vale a pena ser cuidado. Então não vejo razão para que eu me esforçar. Então essas são as frases que triangulam na cabeça de uma pessoa que tem a crença de desvalor. Tem outras que pode ter, mas sempre vai ter com essa questão de não se valorizar, tá? E quem tem a crença de desvalor é uma pessoa que fica buscando o reconhecimento das pessoas. E às vezes ela fica brava porque as pessoas não reconhecem o esforço dela. Mas quem não reconhece primeiro é ela. Então quem tem essa crença de desvalor, ela precisa prestar atenção nessa sensação que ela tem de que sempre precisa reconhecimento do outro, que ela quer esse reconhecimento do outro, mas ela precisa reconhecer ela mesma, o valor dela, para que o outro também reconheça esse valor. Tá? Essas frases refletem a sensação de que a pessoa não se sente digna ou capaz de alcançar o que deseja, como um corpo saudável, o que pode prejudicar a sua jornada de emagrecimento. Então, se eu não tenho valor, logo eu não posso ter um corpo saudável, porque um corpo saudável é para uma pessoa que tem valor. Eu quero trazer um vídeo aqui para vocês. A gente vai continuar falando de crenças, mas eu quero trazer esse vídeo para, antes de eu começar a trazer o próximo conteúdo, quero trazer esse vídeo para mostrar para vocês aonde que vem a origem dessas crenças. Peraí, Cláudio, já entendi que a gente pode ter a crença de desamor, desvalor, né? Você pode ter as três? Pode, mas sempre vai ser uma que vai ser mais forte, tá? Então vocês vão descobrir que há um pouco das origens dessas crenças, tá? Onde que isso tudo começou, tá? Porque tudo tem a ver com a história de vocês. Então eu vou passar esse videozinho, que é um vídeo muito legal. Eu já vi ele em vários eventos que eu fui, e ele demonstra muito sobre as crenças que são passadas de geração em geração, tá? Então eu vou colocar ele aqui para apresentar. Maria José. Oh, Maria José, não tá me ouvindo chamar, não, Maria. Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando não, fala pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Não, tô travando. Deixa eu olhar aqui se é a internet.
coloco direto no YouTube. Tá gravando. Deus abençoe. Deixa eu colocar direto do YouTube pra ver. Vamos ver. É que nem tá chovendo. Senão eu mando para vocês o vídeo. Vou adiantar ele aqui. Pai, Deus abençoe. Tudo bom, Maria? tudo bom, Antônio? Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Pensa, mãe. Pensa, mãe. Pensa, mãe. Pensa, mãe. Eita, mãe. Pensa, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando, não fala pra fora arranjar o que fazer lá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina. Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando. Vou voltar a compartilhar nosso material. O que acontece, né, gente? Quando a gente é criança, a gente aprende com os nossos pais. De 3 formas, tá? Por meio da observação. Já tá aqui. A gente aprende por meio da observação, a gente aprende por meio da escuta e a gente aprende por meio do que a gente vive, tá? Então, vamos começar por as crenças verbalizadas. O que o filme mostra, né? A criança que primeiro foi a verbalizada. Para a mãe dela, ela está ali escrevendo, ela não está fazendo nada.
vai caçar o que fazer. Ou seja, poderia ser uma criança que cresce com uma crença de desvalor. Ou seja, meu valor está no que eu faço. Então, eu estou aqui escrevendo, minha mãe não dá valor, mas ela dá valor no serviço que eu faço. Então, ela vai fazer sempre mais e mais e mais. Entendeu? Então, ali ver a verbalização da mãe, o que a mãe fala, né? E quantas coisas, quando a gente é pequena, nossos pais falam, né? Muitas vezes não estou condenando os pais, gente, porque o teu pai, tua mãe, até nós mesmos, falamos aquilo que muitas vezes vem na nossa cabeça sem ter noção da consequência daquilo, né? Eu lembro que eu falava muito que a minha filha era muito parecido com o pai dela. Eu falava assim, essa menina é igual o pai dela. Falava assim, igual. Gente, e literalmente, de tanto eu falar isso, a minha filha, meio que ela parece muito os comportamentos do pai dela. Minha filha é uma pessoa muito boa, mas em alguns momentos ela parece muitos comportamentos. Mas quem foi que verbalizou isso muito tempo para ela? Eu. Crença verbalizada. Não pensa aí, o que o seu pai, a sua mãe não falava de você quando era pequena? Ah, você é preguiçosa, você não consegue fazer nada sozinho. Entendeu? São crenças verbalizadas. Seja elas positivas ou negativas, né? Às vezes tem as crenças boas também que falam, nossa, você é inteligente, você é bonita, enfim. Mas tem uma grande parte de crenças negativas que a gente carrega da infância. Então você adota aquilo como verdade e você acha que você é aquilo. Se você ouviu na infância, você não sabe fazer nada sozinho, você cresce, por exemplo, uma criança com a crença de desamor. Não consigo fazer nada sozinho, então eu tenho que estar sempre com outras pessoas, eu tenho que estar sempre fazendo pelos outros para eu poder ganhar amor de volta. Uma criança que, por exemplo, foi isolada na infância, pode crescer com uma crença de desamparo, dela achar que está sempre sozinha. Então, as crenças verbalizadas é isso, é o que falaram para você. Aí vem as crenças que são assistidas, aquilo que eu vi, eu observei os comportamentos de outra pessoa. E não tem como, gente. A gente acaba repetindo comportamentos que não são nossos, são herdados dos nossos pais, que herdaram dos nossos avós, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo. A minha mãe é controladora. Logo, eu me tornei o quê? Porque eu observei. Eu tenho que meio que super proteger minha filha, porque minha mãe meio que super protegia a gente. A minha mãe era um nível assim de super proteção, apesar da minha mãe ter sido bastante rígida com a gente, de não deixar, por exemplo, nossos pais ver a gente. Toda vez que meu pai vinha me ver, era uma briga. Então, era um nível de super proteção. Eu também. Era um nível de super proteção. Quando eu separei do pai da minha filha, não queria que ele tivesse tanto contato. Era para ver quando eu deixava, era para sair até onde eu deixava. Era uma super proteção. Então, eu assisti minha mãe fazer aquilo comigo, logo eu repeti o mesmo comportamento. Então, se você, por exemplo, cresce ouvindo come para ficar forte, sabe o que você vai fazer com seus filhos? Você vai passar para eles a mesma coisa, come para ficar forte. E você cresce, e toda vez que você está passando por uma dificuldade, o que você vai precisar fazer? Comer, porque eu tenho que comer para ficar forte. Criança bonita é criança cheinha, é uma crença. Você ouviu na tua infância alguém falar, ou você viu falarem para alguém, criança bonita é criança cheinha. Aí nasce o teu filho é magro, você vai entupir ele de, nem lembro o nome, como é o nome, botânico de foltora, com ovo de pato, você vai dar comida, você vai dar vitamina, você vai dar um monte de coisa, porque criança bonita é criança cheinha, então ele tem que ser gordo, tem que ser gordo. Só que aquilo, na vida adulta dele, ele também vai querer ser gordo, porque bonito é ser cheinho. Você vai, inconscientemente, achar que ser bonito é estar acima do peso também. Isso é tudo inconsciente, tá? Tô trazendo aqui para vocês, mas vocês vão começar a perceber que inconscientemente vocês pensam dessa forma. Então, são crenças assistidas, são comportamentos que a gente repete que não são nossos, que a gente herdou dos nossos pais ou quem conviveu com você. Tô falando pais, mas tem avós, tios ali, você acaba repetindo comportamentos. Eu vou dar uma ideia também, ó. Por exemplo, a gente repete comportamentos de, por exemplo, eu não cresci com meu pai não é alcoólatra, meu pai não bebe de jeito nenhum, meu pai nunca viu meu pai colocar uma gota de álcool na boca. Só que eu convivi com 2 tios meus que bebiam até cair. Eles não eram meus pais, mas eles chegavam todo dia, moravam no mesmo quintal, chegavam todo dia bêbado, todo dia. Logo, qual meu primeiro casamento foi com o quê? Com alcoólatra, e eu achava que aquilo era normal. Eu achava naquela época que era normal, que marido era assim mesmo. Mas não era. Mas foi o que eu vi, foi o que eu assisti. As pessoas que estavam mais próximas de mim eram assim, entendeu? E aí temos as crenças vividas, tá? Por experiências que trouxeram um impacto emocional para você. Por exemplo, bullying. Bullying é uma experiência vivida que trouxe um alto impacto emocional para você. Lógico, tem gente que sofreu bullying na infância que tanto faz. Mas tem gente que trouxe um alto impacto emocional e a pessoa, as decisões da vida dela rege por isso. Vou dar um exemplo. Eu faço progressivo no meu cabelo, mas meu cabelo é crespo, gente. A raiz do meu cabelo é crespo. Por que eu não consigo tirar a progressiva do meu cabelo? Bullying com o meu cabelo na infância. Eu já tentei 2 vezes ficar sem progressiva, mas não dá. Isso me causa um impacto emocional tão grande, por quê? Porque eu vivi na infância. Traição, gente. Traição é uma coisa que causa um alto impacto emocional. E aí você cria uma crença de que todo mundo tá te traindo. Então, às vezes, sufoca a outra pessoa de tanto que quer controlar. Mas por quê? Porque é a tua crença de ser traído. Não consegue simplesmente confiar. Entendeu? Então, a crença vivida é aquilo que você viveu, aquilo que você experienciou, mas mexeu com as tuas emoções, tá? A verbalizada, você ouviu, tá? Pode ter a ver com bullying também? Pode ter a ver com bullying também. Mas, geralmente, a verbalizada, você grava como uma verdade.
A assistida, você vê e você repete o comportamento. A vivida trouxe um alto impacto emocional para você. Então, às vezes, a vivida pode ter acontecido só uma única vez. Vou dar um exemplo de um assalto. Você pode ter sido assaltada só uma única vez, mas toda vez que você escutar barulho de moto, você vai achar que vai ser assaltada. Então, eu vivi isso daí. Então, eu crio uma crença, entendeu? Mas tem muitas crenças que são passadas pelos seus pais. Que eles falaram coisas e você acredita que aquilo é verdade. Até que um dia você se depara com alguma coisa que você fala, meu Deus, como é que eu acreditei nisso a minha vida toda? E não percebi. Tá? Então, as crenças, a origem sempre vai ser na tua infância. Aquilo que você vive hoje teve origem lá na sua infância, com diferença das vividas que pode ter sido na vida adulta também, tá bom? Por exemplo, passar por uma doença. Por exemplo, eu não gosto de caminhar na chuva. Por quê? Quebrei meu pé. Quando eu quebrei meu pé, eu já era adulta. Mas a experiência de caminhar na chuva e de escorregar na chuva faz com que quando eu tô na chuva, o meu coração já acelera. E eu vou andando bem devagarzinho, porque eu caí na chuva correndo. Tava saindo de casa, fui correr, caí. Logo, quando eu começo, tô na rua, tá chovendo, meu coração já acelera, eu começo a andar bem devagarzinho. Pode estar o toró, gente, eu não corro. Eu vou bem devagarzinho, eu prefiro me molhar do que conseguir escorregar. O alto impacto emocional que esse acidente me trouxe, entendeu? Então, com diferença das vividas, que pode ter sido na vida adulta, as verbalizadas e assistidas, geralmente tem mais origem na infância. E se você só lembra de adulta, mas claro, eu tô lembrando de uma coisa que me falaram na minha vida adulta. É porque lá na tua infância já tinham falado isso para você, você só associou, tá lá no seu banquinho de dados, lá na tua mente, e você só associou agora na vida adulta com outro episódio que passou com você, tá? Agora, as vividas não, pode ter sido vivida somente na vida adulta, tá bom? E aí, eu queria que vocês aí no chat compartilhassem se você identificou com alguma dessas crenças aí. Se é desamor, se é desamparo, se é desvalor. Se você percebeu alguma crença aí que verbalizada que seu pai ou sua mãe falava na infância, se é alguma crença que você assistiu, que você viu algum comportamento dos seus pais. Ó, a Renata identificou a de desamor nela. Isso é bom. Reconhecer, gente, já é 50% da cura. Se eu nem reconheço nada, né, se de tudo que eu falei aqui, não consegue reconhecer nada em você, tem algo errado aí. Talvez esteja, como se diz, uma venda nos meus olhos que eu não quero enxergar a minha verdade. Eu estava assistindo uma pregação do Frei Gilson, né? E ele falando sobre o silêncio, né? Tem gente que não fica em silêncio porque não quer ouvir a voz própria dela, entendeu? E se ela ouve a própria voz dela, ela consegue descobrir coisas sobre ela que ela tem que esconder dos outros. Então, muitas vezes, eu não saber, dentro desse conteúdo que eu trouxe, assim, eu não enxergar, talvez essa venda que eu tô nos meus olhos, que eu não quero olhar para mim. Porque isso, para mim, me machuca. Ou é algo que eu tentei muitos anos esconder das pessoas que é sobre mim. E Carl Jung, né, que é um psicólogo analítico, ele fala que a cura tá quando eu descubro a minha sombra. O que é a minha sombra? É aquilo que eu realmente não quero que as outras pessoas saibam que eu sou assim. Mas quando eu abraço a minha sombra, porque ela faz parte de mim também, tá? Bom, a Renata desamor. Bom, só a Renata compartilhou? Bom, vamos fazer então um teste? Teste de crenças? Então vai funcionar o seguinte, tá? Vocês vai. Então, isso daí é da minha família, vocês vai. Vocês vão colocar sim, não, às vezes, tá? Sim, não e às vezes. Sim, eu acredito nessa afirmação. Não, eu não acredito nessa afirmação. E às vezes eu acredito um pouco, mas nem sempre, tá bom? Então vocês vão, é assim que vocês vão responder. Então vamos lá. Crença sobre capacidade de emagrecer. Eu não consigo manter uma dieta. Sim, não ou às vezes. Eu sempre volto ao peso de antes, depois de emagrecer. Então vai respondendo aí. Emagrecer é muito difícil para mim. Eu nunca vou ter o corpo que eu desejo. Eu não tenho disciplina suficiente para emagrecer. Então responde aí sim, não, às vezes, né? Porque às vezes é o quê? Às vezes eu penso assim, mas às vezes não. Eu acredito que eu consigo. Isso é crença sobre capacidade, tá? Essa é a nossa primeira, vai ter mais duas enquetes, eu acho. Aí nós temos as crenças sobre merecimento, tá? Eu não mereço ter um corpo saudável e em forma. Eu não sou digno de me sentir bem comigo. Ótimo, Cleide. Não importa o quanto eu me esforce, nunca vou conseguir perder peso. Eu não mereço ter uma vida saudável e feliz. Eu sempre falho quando tento emagrecer, então é melhor nem tentar. Então, responde aí sim, não ou às vezes. Ótimo. A Cleide disse que não, mas ela deu não.
Agora, crença sobre comportamentos e hábitos. Eu sou fraca quando se trata de controlar a alimentação. Comer alimentos saudáveis nunca é tão satisfatório quanto os alimentos que eu gosto. Eu não sou capaz de mudar meus hábitos alimentares a longo prazo. Eu nunca consigo resistir às tentações alimentares. Exercícios são muito difíceis e não valem a pena. Então, vai respondendo aí. Sim, não, às vezes, para as crenças de comportamentos alimentares. Oi, Clau, pode falar. desculpa, eu tava aberto até agora. O áudio tava aberto até agora? O seu não. Ah, tá. É que eu tô dirigindo, aí eu não tinha visto. Então, eu comecei a responder, mas eu respondi, tipo assim, digitando aqui no meu WhatsApp. Eu não sabia que era pra responder no chat, então eu me perdi aí Não, eu vou voltar aqui, nas perguntas. tá bom? Daqui a pouco eu volto de novo. Tá, ou senão eu olho na gravação. Tá bom, então. Mas aí eu passo material hoje, você vai fazendo também. Tá bom. Pra não atrasar aí. Tá bom. Acho que, deixa eu ver se acabou, tem mais uma. Ah, tá, a última. Crença sobre percepção do corpo, tá? Meu corpo é sempre meu inimigo, não importa o que eu faça. Não adianta tentar, meu corpo nunca vai mudar. Eu me sinto insatisfeita com meu corpo e acho que nunca estarei feliz. Então, crença sobre a percepção do corpo. Quero salientar que essa última aqui de percepção do corpo, gente, por isso que eu tiro foto todos os dias, porque eu tenho isso aqui, ó. Se eu não olho para a foto, eu tenho a percepção de que eu não estou tendo resultado. Esses dias meu marido fez um vídeo das minhas costas, né? Lógico, eu não consigo ver as costas, mas assim, ele fez um vídeo, na minha cabeça não mudou nada em um ano, assim, que eu tô na musculação. Quando ele fez o vídeo que eu vi, eu falei assim, nossa, como mudou minhas costas em um ano? E na minha cabeça não tinha mudado nada. Entendeu? Então, por ter essas percepções aqui, eu preciso olhar a foto para mim poder ver que tá, sim, tendo uma evolução. Porque senão eu fico na neura e sempre quero mais e mais e mais, e aí eu me sobrecarrego de fazer, mas na tentativa de estar sempre melhor. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, por isso que eu uso muita foto. Então, vamos aos resultados para a interpretação desse teste? Se a maioria você disse sim, na maior parte das perguntas, isso pode indicar que você possui algumas crenças limitantes relacionadas ao seu emagrecimento. Essas crenças podem estar bloqueando seu processo e sua confiança. Refletir sobre elas e procurar formas de transformá-las pode ser um bom passo para avançar. Ou seja, se a maioria, né, depois vocês fazem de novo, são 4, né, que eu trouxe aqui, vou mostrar de novo, mas nas 4 etapas ali, se a maioria, né, são 18 perguntas, 18 afirmações, se dessas 18 afirmações, sei lá, 10 eu coloquei que sim, opa, peraí, então eu tenho muitas crenças aqui, eu preciso rever essas crenças aqui, isso está bloqueando meu emagrecimento, tá? A Cleide falou, todas não. Agora, se na maioria das vezes você colocou não, na maior parte das perguntas, provavelmente você tem uma mentalidade mais positiva e aberta em relação ao emagrecimento, o que pode facilitar o processo de alcançar os seus objetivos. Então, se a maioria você colocou que não, quer dizer que você já tem positivo, você sabe, mesmo que às vezes você falhe, você sabe que você vai conseguir alcançar seu objetivo, isso é bom, tá? Agora, se a maioria você colocou às vezes, é possível que você tenha algumas dúvidas e crenças limitantes pontuais, mas elas não dominam totalmente sua jornada. Identificar essas crenças pode ser útil para trabalhar nelas e fortalecer sua confiança. Ou seja, às vezes é uma coisa ou outra só que você tem, entendeu? Seu ambiente que te atrapalha? Sim, a gente sabe que o ambiente ele também molda nossos comportamentos. Só que eu vou te falar uma coisa, Cleide. Quando a gente toma uma decisão, o ambiente pouco importa. O que é uma decisão, tá? Vou falar para você. A família da minha mãe não tá nem aí para a vida saudável. Nem aí. Eu vou na casa da minha mãe, até falar não é uma dificuldade. Até hoje. Minha mãe, quando ela começa a me oferecer um monte de coisa, eu falo não, ela fala menina insuportável. É o que ela fala. Eu não quero comer. É o que ela fala até hoje. São 8 anos de vida saudável. Na minha casa. Agora não, que meu marido e minha filha eles estão com um propósito de não comer doce, estão comendo muita fruta, muita coisa saudável. Mas assim, na minha casa tem besteira. Meu marido vive nos salgadinhos da vida. Ele parou de beber, mas vivia nos salgadinhos, salame. Era tudo desregulado. Então, assim, o nosso ambiente, ele pode sim nos atrapalhar. Só que quando a gente toma uma decisão, né, e tem a ver com a gente, o ambiente, ele não importa, entendeu? Mas aí tem a ver comigo. Quando eu tenho uma crença, por exemplo, de desamor, eu vou estar sempre fazendo pelo outro. Quando eu tenho uma crença, por exemplo, de desvalor, eu acho que eu só vou ter valor se eu estou fazendo a mesma coisa que a outra pessoa faz, para que a pessoa me reconheça. Mas tudo tem a ver com as nossas decisões, entendeu? Eu vou falar para você, tem crença de desamor, mas eu vou falar, você tomar decisões se priorizando, vai fazer com que seu marido ou seus filhos, eles te larguem? E muitas vezes a gente tem isso na cabeça. Se eu ter uma vida saudável, todo mundo vai me abandonar.
E não vai, entendeu? Porque não tem nada a ver com o que você come ou não come. Minha mãe não deixa de ser minha mãe porque eu não digo não pra ela que eu não quero comer. Ela continua sendo minha mãe. Mas por que minha mãe pergunta todas as vezes? Porque é o hábito dela, porque a minha mãe é nordestina, de que se alguém vem na sua casa, tem que oferecer comida. E aí tem aquela crença de que, se não aceita, você está fazendo desfeita. Só que se eu aceito contra a minha vontade, eu estou fazendo desfeita comigo primeiro. Entendeu? Então a gente tem que olhar que, se você responder a maioria às vezes, perceber quais as crenças que são pontuais para você. Entendeu? Eu percebo, por exemplo, quando eu como alguma coisa fora, por exemplo, tá a minha filha. Minha filha, ela é muito quieta de não conversar comigo. E agora que ela tá trabalhando em faculdade, eu quase não vejo minha filha. Então, às vezes, por exemplo, no final de semana, minha filha tá em casa, ela fala assim: mãe, vou fazer pipoca, você quer pipoca? Por que eu como a pipoca às vezes? Conexão, porque enquanto eu tô comendo pipoca, ela tá conversando comigo. E eu passo tanto tempo sem ficar nesse contato com a minha filha, que aí, esse momento que ela tá comendo pipoca, é como se eu quisesse criar um vínculo com ela, entendeu? Eu tenho a possibilidade, às vezes, de dizer não, e muitas vezes eu digo não. Mas às vezes eu quero aquilo, para compartilhar algo com ela, já que ela tá tão longe de mim, na semana, entendeu? Meu marido é a mesma coisa. Eu passo a semana inteira, eu fico o dia inteiro sozinha, gente. De manhã eu vou pra faculdade, à tarde tá todo mundo trabalhando, aí minha filha chega à tarde, mas geralmente ela vai dormir pra ir pra faculdade. E meu marido, ele passa o dia trabalhando e agora ele tá na escola. Eu passo o dia inteiro sozinha. Então eu percebo também, às vezes, quando meu marido fala assim, vamos sair pra comer, por exemplo, sábado é um dia que ele gosta muito de sair vamos sair pra comer, e muitas vezes eu vou por conta disso, porque é o único momento que eu tenho com ele. Porque a semana inteira a gente tá longe um do outro, entendeu? Então a gente percebeu o que a gente quer, mas eu já sei. Quando eu faço isso é quando eu quero esse vínculo, entendeu? Mas eu também tenho a opção. Então isso tudo é consciente. Eu não tô mais inconsciente. Antigamente era inconsciente que eu fazia isso. Hoje não, de forma consciente. Tanto que tem dia que ele fala, vamos sair, eu falo, eu vou, mas eu vou só pra te acompanhar, porque hoje eu não quero. Entendeu? Então, o nosso ambiente, sim, o ambiente pode nos influenciar, mas é buscar sempre o que eu quero desse ambiente. Quando eu tenho um comportamento, o que eu tô querendo? Qual é a necessidade emocional que eu tô tendo, que eu preciso estar tendo o mesmo comportamento que essas pessoas, sabendo que eu deveria estar dizendo não, entendeu? Então, sempre tem a ver com a gente, não só com o ambiente, tá? O ambiente, ele é só, como diz, um condutor, tá bom? Depois, quem não conseguir fazer, pode fazer novamente, tá? Eu vou mandar o material ainda hoje e a aula amanhã, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, né, o desafio das crenças, que é um questionamento socrático, né? O que é isso, gente? Você precisa desafiar a sua crença, tá? Se você identificou alguma crença aqui, alguma frase que vem muito na sua cabeça, a gente tem que desafiar ela. O que é desafiar a crença? É você questionar ela quando ela vem na sua mente. Só que para isso, o que eu preciso? Prestar atenção no que vem na minha mente. Então, antes de eu comer, veio um pensamento, veio uma coisa na minha cabeça. Então, vamos lá. Quando você tiver uma crença limitante, faça perguntas imediatas para questioná-la. Essa crença é 100% verdadeira? Qual é a evidência que eu tenho contra isso? Então, vamos a um exemplo rápido. Eu não sou capaz de emagrecer. Opa, uma crença. Aí você vai perguntar, quais são as evidências de que isso é verdade? Que eu não sou capaz mesmo. Então, você vai começar a olhar para as vezes que você tentou emagrecer e que muitas vezes você conseguiu, mas só depois teve reganho de peso, mas o que você conseguiu. Então, peraí, será que essa crença é verdade? Ela tá dizendo que eu não consegui emagrecer. Mas, eu já consegui emagrecer 20 quilos. Por que essa crença é verdade? Então, eu preciso questionar a crença. Você perguntar quais foram as vezes que eu fiz mudanças positivas, mesmo que pequenas. Né? Porque a gente quer focar no grande. Quando eu fiz muita coisa para emagrecer. Mas e as pequenas coisas que você está fazendo todos os dias? Isso também conta. Porque cada atitude que eu tenho vai empilhando, quando vê isso se torna grande. Isso ajuda a reduzir a crença irracional. Porque muitas vezes é só o que está na sua cabeça, não é a verdade absoluta. Isso aconteceu comigo em 2023, quando eu estava lá, nossa, eu não consigo mais, eu vou aceitar que eu vou ser gordinha mesmo para sempre, e coloquei isso na minha cabeça. Por quê? Eu estava sofrendo porque eu tinha ganhado 20 quilos, mas eu tinha perdido 55. E aí, quando veio essa mensagem na minha cabeça, você não consegue, eu olhei bem para minha crença, para minha frase e falei assim, mas peraí, se eu já consegui 55, eu voltei só 20, ainda estou com a conta ganha. E se eu já consegui uma vez, por que eu estou duvidando que eu vou conseguir de novo? Eu quebrei a minha crença, gente. Se você não quebrar a crença que está na tua cabeça, isso é você com você mesmo, questionar, né? Essa vozinha negativa que fica falando com você, ela vai sempre estar mandando em você, e ela vai sempre estar comandando o seu comportamento. Então, eu preciso questionar. Quando vier o pensamento, você tem que questionar. Falar, mas por quê? Quais as evidências? E as vezes que eu consegui? E as vezes que eu mantive uma dieta saudável por alguns dias? E as vezes que eu fui caminhar? Tudo isso não conta? Você está quebrando a tua crença. Está questionando ela. Não deixe uma mensagem chegar no seu cérebro e fixar. Né? No livro, se vocês lerem o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, meu autor favorito, ele fala assim, que o livro, né, é como se ele tivesse feito uma entrevista com o diabo. O que o diabo precisa? Ele precisa só entrar na sua mente com alguma pequena coisinha assim, ó, desse tamanhozinho, como se fosse uma mosquinha que entra na sua mente falando, você não consegue emagrecer. Aí ali aquilo começa a virar uma bola de neve. Você falha uma vez, falha duas, falha três, quando você vê você tá uma semana fora, quando você vê você já abandonou a academia, quando você vê você já não tá mais na dieta, quando você vê você já ganhou 10 quilos. Mas começou com uma mensagenzinha pequenininha ali, eu não consigo emagrecer.
que aí é que ele chama, o Napoleão Hill chama de ritmo hipnótico. Quem já fez hipnose, se alguma vez já fez, a hipnose, gente, o hipnoterapeuta, ele fala para você fechar os olhos e fala que seus olhos vão ficar pesados. Você não consegue abrir. É impressionante, você fecha o olho e você não consegue abrir. Ele só falou uma mensagem. E a tua mente adentrou tanto ali aquilo na tua mente que você realmente não consegue abrir os olhos mais. E ali começa o processo de hipnoterapia, dele começar a mandar mensagens de palavras de comando para sua mente trazer as lembranças que precisam ser ali desbloqueadas. Mas é só uma mensagem. E aí você entrou naquela hipnose. A mesma coisa é quando a gente alimenta um pensamento, uma crença, se a gente já conseguiu se libertar dela e ela volta, né? Que eu falei para você, as crenças centrais elas voltam, pode não ser na mesma área da sua vida, mas pode ser em outras áreas. Começou com um pensamento pequenininho que você alimentou ele foi crescendo, 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 e aí virou uma bola de neve, tá? Então questiona todo e qualquer pensamento que vier, principalmente os negativos que vierem à sua mente. Precisa ser questionado, porque senão ele vai começar pequenininho e ele vai crescer na sua mente até o ponto dele dominar e você não conseguir sair desse lugar, tá bom? E aí, pra gente finalizar, a mudança começa no momento em que decidimos que somos capazes de reescrever nossa história. Todo mundo aqui é capaz de mudar a vida de vocês. Se há uma crença, uma mensagem, um pensamento que está regendo a sua cabeça, você precisa dominar esse pensamento. Mostrar para ele que você é capaz, sim. Mostrar evidências. Quando a gente vê um filme na televisão, porque eu nunca fui numa delegacia para ser presa, mas quando uma pessoa é presa, o que o delegado fala, né? Se você ficar calado, isso será usado contra você. Se você falar, isso será usado contra você. Por quê? Todo prisioneiro tem direito à defesa. Quando eu deixo o pensamento que está me acusando e eu não falo nada, isso está sendo usado contra mim. Quando eu falo, isso também vai ser usado e vai mudar o comportamento. Entendeu? Então, eu não posso deixar simplesmente um pensamento de que eu não consigo emagrecer, chegar na minha mente, ele dominar a minha mente ao ponto do meu corpo reagir conforme esse pensamento. Você tem que questioná-lo. Mas por que disso? Por que você está falando que eu não consigo emagrecer? E as vezes que eu consegui? Entendeu? Então, questionar o pensamento é isso. Então, o desafio da semana de vocês é identificar a crença, identificar a mensagem que está vindo na mente de vocês, questioná-la. E, se possível, mudar essa mensagem. Como assim? Eu não consigo emagrecer. Estou dando pequenos passos para as mudanças que eu quero no meu emagrecimento. Mudou o pensamento. E aí você fala, que é aí que a gente chama de autossugestão, afirmação positiva. Você mudou. Aí o pensamento vai vir de novo tentar entrar na sua mente. Você vai falar de novo, vai mudar ele de novo. Até que ele não consegue mais te dominar. Entenderam? Então a mudança começa no momento que você decide que é capaz de reescrever sua história. Então decida. Se até hoje você não decidiu reescrever sua história, decida. E não deixe nenhum pensamento limitante dominar a sua mente. Tá? A única coisa que diferencia o ser humano de qualquer outra coisa da natureza é a mente. Que foi uma coisa exclusiva que Deus deu ao ser humano. Então, usa a mente de vocês. Amanhã eu tenho uma prova de neuro, gente, e eu tava falando, só a cabeça, gente, tem tanto nome dentro da cabeça, que eu falei, gente, as pessoas não usam a cabeça. Eu vou fazer uma prova só da cabeça, imagina o resto do corpo. Só da cabeça, eu tô quase doida aqui para decorar aqueles nomes para fazer bem a prova amanhã, e a gente não usa a cabeça. E é uma coisa que é exclusividade do ser humano. É a mente. Tá bom? Então, vamos mudar esses pensamentos aí, essas crenças. Eu espero ter ajudado vocês aí.